Hoje eu quero falar sobre a ação penal. E a ação penal, ela condiciona, inclusive, o inquérito policial. Vamos achar o assunto no artigo 5º do Código de Processo Penal. O artigo 5º, ele diz o seguinte, que nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Quais são as ações públicas que nós temos? Aqui a gente vai falar sobre a ação penal pública condicionada à representação e a incondicionada. Então, quando a ação pública incondicionada à representação, quando tiver aqui um caso em que a lei for silenciosa e não falar nada sobre a ação pública, será então ação pública incondicionada à representação. Nesses casos, o delegado de polícia atua de ofício. Quando a ação pública for condicionada à representação, ele deve esperar essa representação ou requisição. Requisição é porque aqui se trata de uma autoridade. Então, requisição do ministro, requisição de autoridade. Então, sempre de requisição, vamos lembrar de autoridade, mas é sempre um requerimento, mas um requerimento feito por uma autoridade. Então, no inciso 2, mediante requisição de autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Nesses casos, então, o delegado de polícia, ele deve esperar aqui essa requisição ou o requerimento. Aqui, nós podemos anotar que o inquérito policial, ele não é obrigatório. E ele existe para fornecer o quê? Elementos capazes de permitir o titular da ação penal movimentar a máquina judiciária. Então, ele não é obrigatório, mas ele é desejável. E, sabendo disso, é necessário, então, entender em que momento o delegado de polícia, ele precisa, então, se manter inerte, esperar que haja aqui uma representação, uma requisição, ou ele deve atuar de ofício. Então, a primeira forma de atuação é a atuação de ofício pelo delegado de polícia. Então, aqui, vamos supor que o delegado de polícia, ele toma conhecimento, por meio aqui de uma notícia, de uma denúncia, de um sequestro de bebê, e aqui tem indícios de homicídio com ocultação de cadáver. Por óbvio, essa é uma ação aqui incondicionada à representação. Então, como que o delegado de polícia ele vai agir? Ele vai agir de ofício. Ele precisa esperar algum requerimento? Não. Ele não precisa esperar requerimento. E no parágrafo 4º, que a gente vai ver aqui mais propriamente a questão do requerimento. Parágrafo 4º, o inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação, então aqui está falando de uma ação pública condicionada à representação, se depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Então, o inquérito aqui que trata sobre um crime, que é um crime de ação penal pública condicionada à representação, esse inquérito aqui, ele não deverá ser de ofício. É necessário, então, aguardar o quê? É necessário aguardar a requisição ou a representação. Então, ele está condicionado. Não poderá sem ela ser iniciado. Então, sem ela quem? A representação. Agora, nos crimes de ação penal
privada. Ação privada. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem autoridade para intentá-la. A gente vai notar aqui diferenças entre ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação e ação privada. E isso eu vou explicar aqui. Por quê? Porque todas as vezes que o Código Penal ou a lei penal incriminadora, o Código trouxer de forma expressa que a ação penal se procede mediante queixa, então, deve estar o quê? Expresso. Ação privada. Enquanto a ação penal pública condicionada, também é expresso que essa ação ela se dá por meio de representação. Aqui vai falar que essa ação aqui, normalmente aqui em lei penal incriminadora ou no Código Penal, vai se dar, então, procede mediante queixa. Então, tem que estar assim escrito no Código Penal. Então, para identificar a ação penal privada no ordenamento jurídico brasileiro, é necessário verificar o Código Penal e a lei penal incriminadora que prevê a ação penal privada. Aqui, a gente não vê a atuação do Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público, ele atua quando o interesse ele for aqui maior, for um interesse social. Então, sempre a ação penal pública tem atuação e titularidade do Ministério Público. A ação privada não tem essa titularidade do Ministério Público. Então, a ação penal pública condicionada à representação, apesar de estar aqui condicionada à representação, esse caso será aqui um caso em que a titularidade será do Ministério Público, quando está aqui condicionada à representação, que é esse caso aqui de cima. Mas quando é uma ação, apesar de ser uma ação penal, mas uma ação penal privada, que não é pública, privada, aqui nós não vamos ver uma atuação do Ministério Público. Então, o que diferencia a ação privada da ação pública condicionada à representação é que na ação privada não vemos a participação direta do Ministério Público, sendo, portanto, aqui exclusiva da vítima com auxílio de representante legal. Aqui, exclusividade da vítima com auxílio do procurador, com auxílio do representante legal. Então, nesse contexto, se está escrito que a ação penal se procede mediante queixa, não é possível o promotor de justiça adotar uma postura que ativa, nem mesmo quem? O delegado de polícia. Então, a ação penal, ela não interfere somente no processo penal, ela interfere no procedimento administrativo, no caso, está presente aqui no inquérito policial. E caso a vítima ela não precise aqui de um inquérito policial e se trate aqui de uma ação privada, ela pode aqui, por meio de seu advogado, entrar direto com a queixa-crime. Então, já ir aqui direto para o processo penal. Então, a ação penal pública, quem que movimenta essa parte aqui de cima? Seja pública condicionada à representação,
ou se for uma ação incondicionada. Aí, às vezes, a condicionada, a gente vai cair no erro de falar que quem movimenta essa ação é a vítima, mas, na verdade, mesmo que seja uma ação penal pública, condicionada à representação, quem movimenta essa ação, quem que inicia que essa ação, na verdade, quem movimenta a ação é a própria jurisdição, mas quem inicia, que dá o pontapé inicial nessa ação, é o quê? É o Ministério Público, que é o titular tanto da ação penal pública, falou pública, Ministério Público, tanto da ação penal pública incondicionada, quanto da ação penal pública condicionada à representação. Então, aqui a representação aqui mostra o interesse da vítima, mas a titularidade continua sendo do Ministério Público. E a ação penal privada, a própria vítima, então, que deve aqui, com auxílio do advogado, noticiar, né, o acontecimento. Então, aqui a notícia crimes, que no caso a queixa é no âmbito do processo penal. Então, o que a gente recebe, o que deve ser recebido na delegacia de polícia é a notícia. Então, a queixa-crime é quando estabelece ali o polo ativo do querelante e o polo ativo do querelado, temos aqui um processo. Então, aqui já inicia o processo que visa o contraditório de ampla defesa. Na delegacia, o que temos é a notícia crimes, que no caso, se for aqui estabelecido na lei que a ação procede mediante queixa, então aqui o delegado de polícia, ele está aqui, ele deve está aqui inerte, esperando o quê? Esperando que essa vítima tenha interesse de representar. Diferente da ação penal pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada, ela será aqui de ofício tanto para o delegado de polícia quanto para o Ministério Público. E a gente não pode esquecer os princípios. A ação penal pública, temos duas. A ação penal pública, a condicionada e a incondicionada. Então, aqui, os princípios, aqui, o primeiro princípio é o princípios obrigatoriedade, quando ela for aqui pública. Então, havendo indícios de autoria e materialidade, o Ministério Público, ele deve oferecer denúncia. Então, não há aqui uma opção como tem na ação privada. Aqui, a ação, ela tem interesse público, ela não é disponível. Então, a ação aqui, ela deve, a denúncia, ela deve ser oferecida pelo Ministério Público, quando couber, mas ele não pode aqui deixar de oferecer nos casos aqui em que ocorrer os requisitos, preencher esses requisitos para oferecimento da denúncia. O outro princípio, havendo indícios de quê? De autoria e materialidade, o MP não pode deixar de oferecer denúncia. Outro requisito é da indisponibilidade.
Ajuizada a ação penal, o MP não pode desistir. Ao contrário do que acontece na ação penal, que é possível a desistência. Aqui não é possível a desistência. Por quê? Porque tem interesse público. Então, por isso, não é possível. E a divisibilidade, divisibilidade. A divisibilidade, ela vai aqui trazer um aspecto de liberdade no momento da denúncia, nos casos em que há mais de um autor do crime. Então, vamos supor que aqui o autor X, o autor Y e o autor Z. Todos eles cometeram, tem indícios aqui de um cometimento de um crime. Só porque, para que o MP ele ofereça denúncia, ele está obrigado a oferecer denúncia, mas aqui deve ter indícios e o MP deve ter convicção de autoria e materialidade desses indivíduos. Mas olha só, o princípio da divisibilidade. Isso significa que o MP ele pode deixar de ajuizar a ação em face, por exemplo, de X. Então, ele não acredita que esse sujeito aqui tenha cometido o crime. Então, o Ministério Público, por ele ser livre para formar o quê? A sua convicção, ele pode deixar de ajuizar a ação em face de alguns ou algum desse agente aqui, ou algum desse agente, ou de algum agente. Então, isso aqui visa, por exemplo, ele deixa de oferecer aqui a denúncia, ele deixa aqui de ele não acredita que o sujeito X realmente cometeu tal crime. Ou então, ele acredita, mas ele acredita também que deve aqui ter maiores indícios. Então, ele deixa, por exemplo, provisoriamente, de oferecer denúncia contra X. E oferece só contra Y e Z. Esse aqui é o princípio da divisibilidade. E outra questão também é que o MP ele pode aditar a denúncia até a sentença final. Então, ele deixou de oferecer uma denúncia contra X, mas até a sentença final ele pode fazer o quê? O aditamento da denúncia para inclusão de novos réus ou de algum réu que ele tenha inicialmente deixado de oferecer essa denúncia. E isso pode ser feito aqui até o primeiro grau. Então, esse aditamento aqui, ele pode ser feito até o primeiro grau da jurisdição aqui. Portanto, ele não está de visibilidade. O Ministério Público ele não está obrigado a denunciar todos os envolvidos no fato delituoso. Ao contrário do que acontece na ação privada, que não funciona assim. A gente vai ver mais para frente que na ação privada são outros princípios. A ação ela será promovida pelo Ministério Público. Na ação privada, a gente viu
que ela é promovida mediante queixa, isso no âmbito processual. E o Ministério Público, como que ele faz para promover aqui uma ação? Ele promove essa ação mediante denúncia. E a gente vê isso no artigo 24 do CPP. Artigo 24, ele diz o seguinte: nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público. Então, denúncia do Ministério Público. Essa é a primeira parte do artigo. Mas temos a segunda parte, que diz o seguinte: mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, requisição e representação visa aqui retirar aqui essa inércia, mas requisição é um requerer de uma autoridade e representação não necessariamente precisa ser de uma autoridade, mas todas aqui visa condicionar uma determinada ação. E quando não tem nada escrito na lei, temos uma ação incondicionada à representação. E aí pode ser oferecida de ofício pelo Ministério Público. E quando é uma questão que a própria lei condiciona, quer dizer, vem expresso, que depende de uma ação penal condicionada à representação, isso a lei traz. E aí o que acontece? Nesses casos, dependerá ou de requisição do ministro da Justiça, nos casos, por exemplo, de crimes contra o presidente da República, ou de representação do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Por exemplo, um advogado aqui que tem poderes especiais, tem que ser poderes especiais para fazer essa representação. Então, normalmente, representação pelo próprio ofendido. E já nessa segunda parte, a gente tem que perceber o seguinte, que condiciona. Tanto aqui é condicionada a requisição do ministro da Justiça, quanto é condicionada aqui a representação do ofendido. No caso do ministro da Justiça, a lei fala em requisição por conta disso, por conta que requisição significa um pedido com autoridade, enfim. Também significa solicitar, requerer, o que traz essa dependência de representação. Então, mesmo quando a gente lê aqui requisição do ministro da Justiça, estamos diante de uma ação condicionada à representação. Uma ação o quê? Uma ação penal pública. Ação penal pública. Porém, se no início aqui fala da ação penal pública incondicionada à representação, pois promovida por denúncia do Ministério Público, também essa segunda, ela deve aqui ter como titularidade o Ministério Público, mas aqui será condicionada a uma demanda do ministro da Justiça ou da representação do ofendido, e essa demanda ela está aqui presente na própria lei, quando a lei exigir. Se não falar nada, ação penal incondicionada. Se a lei falar alguma coisa sobre ação penal condicionada, então será uma ação penal condicionada à representação, seja do ministro da Justiça, representação do ofendido, ou representação daquele que tiver qualidade para fazer. E, nesse caso do ministro da Justiça, então estamos falando da ação penal condicionada à representação.
No caso aqui do ministro da Justiça, não será em qualquer caso que será necessária a manifestação do ministro da Justiça. Estamos falando apenas naqueles crimes em que condiciona a representação. Então, há um interesse público? Sim, mas há um interesse público que ele é condicionado. No caso aqui, é condicionado ao interesse do próprio ministro da Justiça. Nesse caso, abarca, exemplo, crime contra a honra do presidente. E aí o ministro da Justiça vai analisar e pode ou não fazer essa requisição. Ou contra o chefe de governo estrangeiro. A mesma coisa. Tudo isso necessário requisição do ministro da Justiça. Então, aqui a gente pode falar em ação penal pública condicionada à representação ou ação penal pública condicionada à requisição. O que muda é a autoridade aqui que está requerendo, representando a esse favor. Então, na ação penal pública condicionada à representação, é possível dizer que ela é condicionada à representação, mas isso significa que a titularidade é do ofendido? A resposta é não. A titularidade, quando a ação penal pública, seja ela incondicionada ou condicionada à representação, se for pública, aqui a titularidade será do Ministério Público, por ter interesse público, por ser pública. E vamos para frente, então. Por exemplo, João, ele entra com uma ação reclamando um caso que ocorreu contra a sua honra. Mas nesse interregno do procedimento, o que acontece? João falece. E aí, como se procede? E isso a gente pode perceber no artigo 24, parágrafo 1º. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E sabendo disso, a gente tem uma questão que eu vou colocar aqui para vocês, que disse o seguinte, vamos colocar se é verdadeiro ou falso. Que no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, então, está bem parecido aqui com o artigo 24, parágrafo 1º. Então, no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará às pessoas, quais pessoas? Ascendentes, aquelas presentes no artigo 31 do Código de Processo Penal, são elas ascendente, descendente, cônjuge, até aqui, ou irmão. Até aqui a gente viu uma cópia do artigo 24, parágrafo 1º.
Mas a questão trouxe o seguinte, tendo preferência dentre eles o ascendente. É correto falar isso? Vamos ler de novo o artigo 24, parágrafo 1º, para ver se tem essa preferência. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará para quem? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Não fala em nenhum tipo aqui de preferência. Portanto, essa parte final fez com que a questão ficasse falsa. Então, a questão está falsa. Questão falsa. E para frente aqui, no caso de João representar contra José, vamos supor aqui João representa aqui contra José. João e José. E o caso é o seguinte, caso de ameaça. Então, caso de ameaça, o artigo, ele fala que a ação, ela é aqui uma ação condicionada à representação. Então, ela não fala que é apresentada mediante queixa, ela fala que é a ação condicionada à representação. Então, o caso que João aqui, ele representa contra José. Caso de ameaça, ação penal condicionada à representação. E depois de oferecida a denúncia, João aqui, ele faz as pazes com José. E aí, o que acontece? João, ele quer desistir da representação. E aí, o que a gente tem que ver aqui? O artigo 25. Para a gente entender se é possível essa desistência, essa retratação. Então, aqui no caso de retratação, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, isso aqui só é possível se a denúncia ainda não tiver sido... Se a denúncia ainda não tiver sido o quê? Oferecida. E se eu colocar o seguinte aqui? Verdadeiro ou falso? Nos crimes que se processam por ação penal pública condicionada à representação, será retratável, olha a palavra, retratável, depois de oferecida a denúncia. Verdadeiro ou falso? É falsa, porque será irretratável. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, ele pode arrepender, mas ele pode arrepender aqui até o oferecimento da denúncia. Então, se ele foi até a delegacia de polícia, ele passou aqui uma notícia, crimes de ameaça, o que acontece? Até aí, ele pode se retratar, mas depois de oferecida a denúncia, ele não pode mais fazer essa retratação, porque, segundo o artigo 25, essa retratação aqui, ela não pode ser, irretratável. Então, essa retratação, ela deve ser feita antes do oferecimento da denúncia.
Então, o erro dessa questão é o seguinte: nos crimes que se processa por ação penal pública condicionada à representação, será retratável? Não, será irretratável depois de oferecida a denúncia. Outro caso aqui é o seguinte: temos aqui Mateus. Esse é o Mateus. Mateus, ele foi vítima de crime de ação penal pública condicionada à representação. Ele compareceu em sede de polícia, ó, aqui é a polícia. E na sede da polícia, ele manifestou interesse de representar em face do autor dos fatos. E foi então oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Então, aqui está o promotor de justiça, já com a sua petição prontinha, com todo esse trabalho que ele teve aqui, ó, de fazer a denúncia. O que acontece? Esse aqui, que é o Mateus, que ele não sabe se vai ou se fica, ele fala, não quero mais. Mas a denúncia já foi até aqui, ó, oferecida para análise do juiz. Esse é um juiz, ó. Esse é o juiz. E aí, o que acontece? A representação, ela é retratável nesse caso? Não, ela é irretratável. Por quê? Porque o artigo 25, o que ele fala? A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. E nesse caso já foi oferecida a denúncia. Então, o Mateus, ele não pode se retratar da representação, tendo em vista que a denúncia já foi oferecida. Uma parte muito importante aqui, que costuma cair na prova, que normalmente a gente erra, o que acontece? Que aqui, Mateus, numa ação aqui penal, uma legislação que não seja a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, Mateus, ele pode aqui se arrepender até onde? Até o oferecimento da denúncia. O oferecimento aconteceu, o que tem que acontecer? O juiz receber ou não. Então, após tem o recebimento. Então, se Mateus não pode arrepender até o oferecimento, muito menos até o recebimento. Mas na Lei Maria da Penha, vamos supor que tem essa mulher aqui que está ok, ela está sendo agredida. E aí, o que acontece? Ela não pode aqui, ela fez a denúncia. E aí, veio o marido dela, e o que ele fez? Ameaçou. Você não vai fazer isso comigo. E aí, o que acontece? Na delegacia de polícia, ela não pode fazer a retratação. Mas aqui, o Ministério Público viu isso e o que aconteceu? Ele ofereceu a denúncia. E aí, o que acontece? Na Lei da Maria da Penha, aqui tem o juiz que vai o quê? Receber. A Lei Maria da Penha, ela não concede aqui para essa mulher que ela faça aqui a sua retratação na própria delegacia de polícia. Então, ela tem que ir para a fase processual, porque onde se encontra contraditório, ampla defesa, onde que se encontra tudo isso? Vai se encontrar aqui na fase processual. Então, essa é uma fase com mais segurança para a mulher. Mas acontece o que aqui? Que essa mulher, ela pode desistir, que ela pode se retratar não somente até o oferecimento da denúncia. A retratação é um prazo mais prolongado,
Porque aqui ela não pôde se retratar na delegacia de polícia. Mas, em compensação, ela tem um prazo para pensar na parte aqui do processo um pouco mais alongado. Então, ela pode se retratar até o momento do recebimento dessa denúncia. E onde que a gente vê isso? A gente vê isso no artigo 16. Ó, só para fazer uma comparação, artigo 25 é irretratável depois de oferecida a denúncia. Já na lei 11.340 de 2006, olha a diferença. No primeiro é irretratável até onde? É irretratável enquanto aqui, depois de oferecida a denúncia. Aqui não, na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, é até o recebimento. No artigo 16. Ó, antes do recebimento da denúncia. Então, ó, nas ações penais públicas condicionada à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida renúncia à representação perante o juiz, pode ser perante o delegado? Não. Então, perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade. Antes do recebimento da denúncia. Então, o que acontece? Se eu colocar aqui oferecimento da denúncia, estará errada. Então, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Então, o prazo para a mulher se arrepender na fase processual, ele é alongado, ele é maior. Então, até aqui eu acho que deu para entender. Então, vamos para frente. Ó, se eu colocar aqui o seguinte: verdadeiro ou falso? Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação penal privada. Onde está o erro? Está errado. E onde que está o erro aqui? O Ministério Público, ele é titular da ação penal privada? Não. Então, o erro está aqui, ó, no final. Nos casos em que caiba a ação penal privada. Então, a resposta é não. E a gente encontra essa resposta no artigo 27 do CPP. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Então, a resposta aqui é artigo 27 do CPP. Para frente aqui, é o seguinte agora. Vamos lembrar das penas alternativas. Essas penas alternativas, elas não são aplicadas a quaisquer casos. E aqui não é possível aplicar. Não é possível aplicar as penas, aplicar a aplicação
das penas alternativas nos casos que envolvam violência grave. Violência ou grave ameaça. Então, aqui, as penas alternativas, elas são bem-vindas, mas elas não são aqui penas que têm uma medida certa para tratar de crimes violentos ou que versam sobre grave ameaça. Vamos supor o seguinte: Natan, sem envolvimento anterior com o aparato policial ou judicial, pela prática de crime de lesão corporal, sem envolvimento anterior com o aparato policial ou judicial, aqui ficou sem sentido. Ele pratica crime de lesão corporal gravíssimo. Artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. A pena é de 2 a 8 anos. Nesse caso, é possível a aplicação do artigo 28A do CPP? Os casos aqui que tem penas mais brandas, artigo 28A. De não persecução penal? É possível aqui transação penal? E a resposta para o caso é não. Por quê? Porque envolve violência. E envolve violência. Não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, então aqui não cabe esse acordo com o Ministério Público, porque deve ser aqui sem violência ou grave ameaça. Então, apesar da pena mínima ser inferior a 4 anos, não é cabível. Por quê? Porque aqui esse crime tem violência e grave ameaça. Então, apesar dele não ter envolvimento anterior com o aparato policial, o crime aqui, ele praticou o crime de lesão corporal de natureza gravíssima. Outro caso, imagina o seguinte aqui. Imagina só um juiz, então, imagina, o juiz, ele deve receber o quê? Nas ações incondicionadas? Uma denúncia. Então, ele recebe ou não uma denúncia, mas ele tem que receber o quê nas ações incondicionadas? Uma denúncia. Por quê? Porque se trata de interesse público. Agora, imagina o caso de um juiz receber, por meio de ação privada, um caso de homicídio. É um absurdo. Então, isso normalmente não ocorre. Por quê? Porque temos aqui, nesse caso, interesse público, portanto, deve ser aqui recebida essa informação, essa petição aqui, essa exordial, essa petição, não por meio de queixa-crime, mas por meio da denúncia. E aqui, imagina só que o promotor de justiça simplesmente engaveta um caso, por exemplo, que trata sobre homicídio.
E o que a gente sabe? A gente sabe que se o Ministério Público ele quer arquivar determinado inquérito, ou seja, ele não tem interesse em determinado inquérito, ele quer literalmente jogar no lixo aquele inquérito, o que ele faz? Ele deve pedir o arquivamento para o juiz. E se o juiz não concede, então aqui caso de arquivamento. Então, deve pedir para onde? Para o juiz. Se o juiz não concede, então isso é remetido ao procurador de justiça. Mas, vamos supor que o caso do promotor de justiça, literalmente, engavetar uma ação pública aqui, que é uma ação pública que ele deveria denunciar. E isso ele faz por desídia ou por prevaricação ou por alguma coisa nesse sentido. E aí, como é que faz? A pessoa ali que não representa o interesse público, mas que tem interesse na causa, ela não vai aceitar. O que ela vai fazer? Ela vai oferecer aqui um subsídio, né? Então, ela vai oferecer uma ação privada como forma aqui de uma postura aqui de fazer com que essa ação ela aconteça. Então, no caso de desídia ou no caso de prevaricação, a Corregedoria do Ministério Público ela deve aqui ser comunicada. Mas pode acontecer também por conta do excesso do trabalho do Ministério Público. Nesse caso, a gente vê o artigo 29 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte: será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, ação privada nos crimes de ação pública, somente se esta não for intentada no prazo legal, tá vendo? Negligência, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva. Por quê? Porque aqui a gente vê o princípio da obrigatoriedade. Quem tem a obrigação, nos casos aqui de ação que tem interesse público, portanto, ação pública, quem tem a obrigação de promover essa ação será o Ministério Público. Portanto, ele pode aqui aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva, por conta do princípio da obrigatoriedade. Por isso, é possível a denúncia substitutiva, porque o Ministério Público ele não depende da concordância do querelante para que possa retomar a ação. E aí a gente sempre tem que perguntar o seguinte, porque não cai muito esse artigo aqui desse jeito. O que cai? A questão se houve ou não negligência. Porque se não houve negligência, e o caso aqui, por exemplo, é uma propositura por arquivamento, cabe entrar com ação privada para reclamar? Não cabe. Cabe somente se a ação não for intentada no prazo legal por conta de negligência. Se não tiver negligência e o Ministério Público optar pelo arquivamento, não caberá a propositura da ação penal privada como subsidiária, como subsídio da ação pública. Então, aqui, vamos pensar o seguinte: como subsidiária aqui da pública, se é possível ou não. Crime de estupro de vulnerável. Crime de estupro de vulnerável. Ação
pública incondicionada à representação. Se o Ministério Público ele não promover essa ação no prazo adequado, o que acontece? Cabe a ação aqui, a ação privada? Cabe a ação privada. Mas se o Ministério Público analisa todos os elementos, ó, postura ativa do Ministério Público, e o MP analisa todos os elementos informativos e decide pela promoção do arquivamento. Cabe à propositura de ação penal privada como subsidiária da pública? A resposta é não, porque aqui não houve o quê? Negligência, não cabe aplicar nesse caso o artigo 29. E aí, a questão traz esse tipo de caso e pergunta isso. Olha, se ele teve aqui uma postura ativa e não é caso aqui de negligência, então a resposta é que não é possível a propositura da ação penal privada. Não, pois não houve negligência. Por isso, não é possível. A mesma coisa aqui se daria se o crime fosse qualquer outro tipo de crime que fosse processada por meio de uma ação pública, seja condicionada à representação ou, nesse caso, incondicionada. Por exemplo, aqui é um estelionato. Então, nesse caso, se houve uma postura ativa do Ministério Público, a resposta é não. Mas se houve uma postura de inércia, a resposta é sim, fundamento artigo 29 do CPP. Vamos para frente. Então, a gente falou aqui sobre a ação penal pública e agora vamos falar sobre os princípios da ação penal privada. Ação penal privada. Vamos supor o seguinte. Esse é João. E essa aqui é Maria. E aí, o que acontece? Eles começam a brigar e Maria fica com raiva. E o que acontece? Ela destrói a máquina de lavar de João. E aí estamos diante de um crime de dano simples. Acontece que João, ele fica com muita raiva de Maria e entra com uma ação privada. Nesse caso aqui, cabe a ação privada. E aí o seguinte, ele se arrepende, faz aqui as pazes com Maria. Ele faz as pazes com Maria e se arrepende da propositura da ação privada. Nesse caso, é possível a desistência? A resposta é sim, por conta do princípio que está aqui dentro da ação privada, que é o princípio da oportunidade. Princípios. Oportunidade. E isso de modo que cabe a João decidir por apresentar ou não
a queixa-crime aqui em desfavor de Maria. Então, cabe ao querelante decidir se apresenta ou não a queixa-crime em desfavor do querelado. Vamos pensar o seguinte, então. Crime de injúria. Minu, esse aqui, ele se chama Minu. Minu, ele é injuriado por Leda. Essa aqui se chama Leda. E não só por Leda, mas essa aqui também injuriou Minu. Essa aqui chama Nara. E aí, o que acontece? No decorrer do processamento, ele decide o quê? Ele decide perdoar a Nara. Ele perdoa a Nara. Mas ele não perdoa a Leda. Ele não perdoa a Leda. É possível fazer isso? A resposta é não. Ou a pessoa ela vai ficar aqui dolorida pelo crime que ocorreu devido a essas duas pessoas, que foram as duas pessoas que injuriaram o Minu, ou então ele não fica aqui achando ruim com ninguém. Isso significa o quê? Que ele deve decidir. Ou ele continua a demanda com a totalidade dessas pessoas aqui. Ele é o querelante e essas aqui são as quereladas. Então, elas estão aqui no polo passivo da demanda, ou ele continua com essa demanda contra todas, que são mulheres aqui, contra todas, ou ele não continua com nenhuma. É tudo ou nada. Então, isso se deve ao princípio presente na ação penal privada, que é o princípio da indivisibilidade, bem diferente da ação penal pública. Então, a ação penal privada, temos que utilizar o princípio da indivisibilidade, que significa o quê? Querendo ajuizar a ação, o ofendido deve ajuizá-la contra todos, sob pena de renúncia de todo o direito, sob pena de renúncia ao direito de queixa. É tudo ou nada. Ou ele está realmente se sentindo ofendido por tudo que aconteceu, ou ele renuncia o direito de queixa. E onde a gente vê isso? A gente vê isso no artigo 49 do CPP. O artigo 49, ele diz o seguinte: a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Então, tem que ser que todos se estenderá. Então, essa é a justificativa e fundamento do princípio da indivisibilidade. Também temos o informativo
o informativo 813. Informativo 813 do STF. Não oferecida a queixa-crime contra todos os supostos autores ou partícipes da prática delituosa, a afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal, a implicar renúncia tácita ao direito de querela, cuja eficácia extintiva da punibilidade estende-se a todos quantos alegadamente hajam intervindo no cometimento da infração penal. Então, está aqui repetindo o próprio artigo 49 do CPP. E aí temos outro princípio aqui, que a gente tem que lembrar, que é perfeitamente possível o quê? É perfeitamente possível a desistência da ação privada devido ao princípio da disponibilidade. Isso por quê? Porque não há interesse público. O interesse aqui é interesse privado. Então, é que o ofendido pode desistir da ação. E o perdão concedido. Isso aqui é mais indivisibilidade. Então, aqui. Então, ele pode desistir da ação. E aqui o perdão concedido a um querelado, a todos se estende, mas isso aqui faz parte do princípio da indivisibilidade. Então, aqui, na desistência, ele pode desistir, ele não pode desistir, mas é um problema. Porque se ele desistir contra uma pessoa, ele tem que desistir contra outra pessoa também. Então, é um tudo ou nada. Então, o problema da desistência, porque vamos supor que esse aqui é o fulano. E esse aqui é o cicrano. Fulano e cicrano. E o cicrano, ele fez aqui uma difamação, ele difamou o fulano. E aí acontece o seguinte, depois de já constituída a lide, então aqui, fulano, ele bateu na porta do judiciário. E depois que constituída a lide, o que aconteceu para constituir a lide? Citação. Então, chamou aqui o cicrano para se defender. Aí, o que aconteceu? Ele quer perdoar o cicrano. Acontece que o perdão aqui, se o cicrano ele se sentiu ofendido, ele está aqui achando ruim, porque ele já foi chamado e ficou sabendo aqui que ele está sendo acusado de difamação. E aí ele fala, não, eu não quero o seu perdão. Eu quero provar a minha inocência. E aí, o que acontece? Que até o oferecimento da queixa é possível o quê? A renúncia. Ainda não chamou ninguém, então, renúncia. Até o oferecimento da queixa. Como não chamou ninguém para participar do polo passivo da ação, aqui temos um ato unilateral. Mas se já constituiu o polo ativo e foi citado o cicrano, o que acontece? Aí é necessário aqui, para um perdão, é necessária a anuência de cicrano. Então, até o oferecimento da queixa é possível a renúncia. Depois disso, já começamos a falar em perdão.
E o perdão aqui, o sujeito que está no polo passivo da demanda, ele não pode querer obrigar o outro a aceitar esse perdão, já que já foi constituído o polo passivo da demanda. Assim, o perdão é ato bilateral. Por isso, ele pode não ser aceito. Então, vamos organizar isso para a gente ler aqui a lei. É o seguinte aqui, ó. A renúncia, ela é pré-processual. Não chamou ninguém ainda para exercer a ampla defesa e o contraditório. Já que o perdão, ele acontece depois de ajuizada a ação, até o trânsito em julgado. Então, aqui é até o trânsito em julgado. E depende aqui da anuência do polo passivo. Portanto, o perdão não produz efeitos em relação a quem o recusou. Vamos supor o seguinte aqui. Acontece um crime de difamação contra minha pessoa. E qual que é o prazo para que eu possa bater na porta do judiciário? Olha, vamos ver aqui o artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou o seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses. Qual que é o prazo? 6 meses. Contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Então, aqui, vamos imaginar que eu estou sendo difamada. Então, está acontecendo um crime de difamação contra a minha pessoa. Qual que é o prazo para eu bater na porta do judiciário? O prazo é de 6 meses, contados do dia em que eu vier aqui a saber a autoria do autor. Então, eu tenho que saber o quê? Por exemplo, estou recebendo cartas aqui. Tem que saber quem está me enviando essas cartas me difamando. Então, 6 meses contados do conhecimento da autoria. Então, do dia em que eu vier a saber quem é o autor do crime. Qual que é o prazo? 6 meses. Acontece que eu posso receber aqui uma injúria. Injúria é crime. Então, injuriar aqui, crime, mas eu não estou no Brasil. Então, aqui, Brasil, e eu estou em outro lugar. Então, eu estou aqui. E aí, o que acontece? Eu não estou no Brasil e só venho a saber quem me mandou essa carta com injúrias daqui a 5 meses. Então, da carta que eu recebi até 5 meses, eu descubro quem me injuriou. E aí,
Eu posso aqui começar a contagem dos 6 meses a partir do momento em que eu conheço a autoria. Mas, como eu não estou no Brasil, eu preciso de advogados para representação. E cabe eu passar que eu conheço esse advogado que está aqui, e eu passo aqui uma procuração para esse advogado, mas com poderes gerais. Serve para fazer representação? A resposta é não. Porque o advogado aqui, o procurador, ele deve ter poderes especiais para entrar com a representação. Então, se eu não estou no Brasil e quero aqui uma procuração, eu forneço aqui uma procuração para esse advogado, a procuração deve ter poderes especiais. Artigo 39. O direito de representação poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial. Mas aí, eu fiquei sabendo quem fez essa injúria aqui somente depois de 5 meses. Então, começo a contar os 6 meses, que é meu prazo, a partir do conhecimento da autoria. E aí, acontece o seguinte, eu fiquei sabendo aqui, depois de 5 meses, quando completou 5 meses, quem me injuriou foi esse cidadão aqui, cidadão X. E eu não estou no Brasil. Eu não envio nenhum procurador com poderes especiais. E aqui, a partir daqui para frente, decorre o prazo de 1 ano. E aí? Então, a lei admite essa representação em 6 meses. Se passou esse prazo de 6 meses, o que acontece? O direito decaiu, a decadência do exercício do direito de representação. No artigo 60, vamos para frente, então. Do Código de Processo Penal. Nos casos que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal quando iniciada esta, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Vamos supor que esse aqui é João. João, ele foi vítima de um delito de dano, crime de ação penal privada. Então, ele é vítima de um crime de dano. Ação penal privada. João é vítima de um delito de dano, crime de ação penal privada, e em razão disso, ele ofereceu queixa-crime. Então, essa aqui é a queixa dele. A queixa nada mais é do que uma petição escrita lá, o que ele está aqui sendo vítima. E aí ele oferece a queixa-crime e é intimado. Ele tira a jurisdição da inércia e é o que? Intimado a comparecer para a audiência de instrução e julgamento. Mas de maneira injustificada, ele deixa de comparecer à audiência de instrução e julgamento.
não se justifica. Ó, ele não compareceu à audiência de instrução e julgamento e não se justificou. Não se justificou. E aí? E aí que temos que ver o prazo de 30 dias. Porque se ele não se manifestou, não se justificou, o juiz, ele aqui proferiu um despacho para que o João se justificasse e nada foi feito, simplesmente a inércia. Diante disso, o juiz, ele deve reconhecer a perempção. Isso só ocorre nas ações de natureza privada, porque aqui há interesse primordialmente individual, não há interesse coletivo. Então, é possível, sim, a perempção. Vamos supor que um sujeito, para frente aqui, um sujeito, esse é o sujeito, ele é vítima aqui de calúnia. E esse sujeito mora em Liberdade. Isso aqui é lugar inventado, Liberdade. E ele, na verdade, ele mora em Liberdade, mas ele está aqui, ó. Ele sofre essa ameaça, essa calúnia, aliás, calúnia, que é um crime aqui, que é necessário uma queixa-crime por conta de ser uma ação privada, ele sofre isso aqui em São José dos Campos, vamos supor. Ele está passando suas férias em São José dos Campos. E ele volta para a Liberdade. Vamos voltar aqui. Ele volta para Liberdade. Ele vai voltar aqui para a sua cidade. E aí, qual que é o foro competente para receber para essa apresentação de queixa-crime? E a resposta aqui é que ele pode, enquanto querelante, escolher se ele vai acionar aqui no foro de sua residência ou no local onde reside o réu. E isso a gente vê no artigo 73. O artigo 73 fala que nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então, é o foro de domicílio ou da residência do réu. Ele poderá preferir. E aí é isso. Nesse caso aqui, ele pode escolher, preferir. Outra questão nos casos de ação penal pública, é possível que qualquer do povo provoque a iniciativa do Ministério Público. Vemos que a máquina estatal se move para colaborar com as atribuições do Ministério Público. E será que a ação privada é assim? A resposta é não, e vocês vão entender por quê. Porque quando... Vamos colocar aqui uma questão. Uma questão que diz o seguinte: quando em autos ou papéis de que conhecerem os
juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação privada, determinarão a extração de cópias e a intimação da vítima para que exerça o direito de queixa. É isso? A resposta é não, porque aqui não há essa disposição no Código de Processo Penal. Então, essa postura ativa é para ação que seja pública. O artigo 40, ele fala o seguinte: quando em autos ou papéis de que conhecerem os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Não é queixa, crime e não é ação privada, é ação pública e oferecimento é de denúncia. Portanto, essa afirmação aqui está errada, porque aqui não é ação privada e também não é queixa, e sim denúncia. Artigo 40 do CPP. E entendendo isso, o próximo ponto, a gente sabe que os juízes, eles são movidos aqui, ao analisar a demanda, pelos fatos. Então, o juiz é motivado aqui pelos fatos e não pela classificação do crime. Então, juiz, fatos. E aí, se a gente sabe disso, então é possível afirmar que o MP não precisa classificar o crime na denúncia, fundamentar, colocar artigo? É possível? E a resposta é negativa. Isso a gente vê no artigo 41 do Código de Processo Penal. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Outra questão, então tem que ter o quê? A classificação do crime também. Outra questão aqui. Isso aqui a gente conversou sobre classificação do crime. Outra questão aqui. Outra questão é a seguinte: qual é o prazo para oferecimento da denúncia se o réu estiver preso? Réu preso. Artigo 46 do CPP. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. Então, são 5 dias réu preso. Libere, a gente ouve falar em libere. E aí, o que é isso? Libere. É latim, né? Palavra em latim.
Quando a gente ouve falar em libelle, nada mais é do que a exordial, a petição inicial. Então, a gente entra com a petição inicial, de uma forma a gente fala em petição inicial, depois a gente fala em denúncia, quando o interesse é público. Quando o interesse é público, mas é na área penal e condicionada à representação, é uma petição aqui, continua tendo um interesse público, continua sendo uma denúncia, e quando aqui a petição é da área penal, mas que tem aqui um interesse individual, a gente chama de uma queixa-crime. E aí, quando a gente fala em libelle, libelle também é a mesma coisa, é uma petição, é exordial, é a formalização, seja da denúncia ou de uma queixa. E se eu falo em mutatio libelli, aqui a gente já ouve mais, então, mutatio libelli. O que eu quero se referir aqui quando eu falo em mutatio? Também uma expressão em latim. Eu já entendi o que é libelle e mutatio. Quando eu falo em mutatio, eu lembro de uma modificação, de uma mudança. Então, o que eu quero quando eu falo em mutatio libelli é nada mais, nada menos do que modificar a peça inaugural. Então, eu viso a modificação da peça inaugural, seja da denúncia ou da queixa. Mas é assim, eu posso aqui colocar os fatos e depois, numa segunda instância, eu falo, não é isso que aconteceu, não, é outra coisa. E a resposta é não. Se a gente já está numa segunda instância, eu não posso fazer mudanças nessa peça inaugural. Então, isso se estiver onde? Em uma segunda instância. Não é possível se já estiver na segunda instância. Isso, súmula 453. Do STF. Não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único do CPP. E o que diz o artigo 384 do CPP? Ele fala sobre a mutatio libelli. Mas o que ele fala? Vamos ler? Então vamos aqui. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, nova definição, modificação, nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal, não contida na acusação, estou mudando, não tinha isso na acusação. O Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no caso a queixa aqui não cabe ao Ministério Público, no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. Então, aqui estamos na primeira instância. Então, aqui há um prazo de 5 dias para que
esse aditamento possa ser feito. Agora vamos para a questão da testemunha. Então, imagina que eu estou sendo acusada de um crime. Eu estou aqui sendo acusada de um crime. E arrumei um ascendente aqui para testemunhar ao meu favor. E aqui, será que essa testemunha ascendente, ela conta? A resposta é não. Por que não? Porque ela não pode prestar compromisso. Por ser parente próximo, ela não pode aqui ser obrigada a dizer a verdade. Então, se cabe aqui 8 testemunhas para instrução, segundo o artigo 401 do Código de Processo Penal, essa testemunha aqui não estará inclusa dentre as 8. Outra coisa aqui, decisão interlocutória. A gente aprende no processo civil que para combater uma decisão interlocutória, eu preciso de quê? De um agravo. Mas aqui no processo penal, eu não chamo de agravo. No processo penal, eu chamo esse recurso de recurso em sentido estrito. No caso aqui, um despacho que recebe uma denúncia ou a queixa. E aí, imagina se coubesse recurso aqui, né? A gente ia o quê? Ia atrasar todo o processamento. Então, isso seria uma forma de quê? De atrasar o processamento. Então, no caso aqui de despacho que recebe denúncia, inexiste recurso. Mas aqui, se não receber esse despacho aqui, despacho que não recebe denúncia, aqui já é mais grave, porque pode realmente ter acontecido um crime e aqui é necessário, sim, um recurso. E qual que é o recurso? Contra esse despacho é o recurso em sentido estrito. Agora, vamos imaginar aqui que temos uma sentença. Gente, como que vamos combater aqui com um recurso uma sentença, seja de impronúncia ou absolvição? Vamos combatê-la pela apelação. Artigo 416 do Código de Processo Penal. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. Então, é isso.